toda glória, todo louvor. O Senhor já se faz presente na casa. Quantos já puderam sentir a presença de Deus aí onde você está na sua casa, seja na sala, na cozinha, onde você esteja? O desejo do meu coração e a minha oração é que o que nós estamos recebendo nesse altar e sendo ministrado nesses dias, você também possa receber do Senhor, porque o nosso Deus é fiel e Ele está no controle de tudo. Ainda que pareça que está tudo de ponta cabeça, tudo contrário, mas o nosso Deus, Ele está trabalhando. O guarda de Israel, Ele não dorme, e Ele cuida de você e da sua casa. Pode soltar o playback, por favor. Se você precisa de um renovo na sua vida nessa noite, peça ao Senhor nessa hora através dessa canção. E se você não souber a letra dessa música, coloque a mão no seu coração e faça essa oração comigo. Senhor, venha mudar meus pensamentos, restaura os meus sonhos. Os seus sonhos se perderam. E os meus sentimentos, vem encher o vaso, é o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre estás por perto. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Nós temos essa certeza que o Senhor está conosco, que nós não estamos jogados ao vento, perdidos, mas nós temos a Ti como nosso Pai, como nosso escudo, o nosso caminho, a nossa direção. Vem encher o vaso, é o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre estás por perto. Renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renovar, Senhor, vem restaurar os sonhos perdidos nessa noite, Deus. Pessoas que estão em cativeiro, vem libertar, para que elas possam viver um lindo sonho em Ti, na Tua presença. Senhor, venha mudar meus pensamentos, restaura os meus sonhos e os meus sentimentos.
melhor. Renova-me, Senhor, renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor, renova-me, Senhor. Vem nos renovar, Senhor. Vem renovar esse meu irmão, essa minha irmã, onde quer que ele esteja nessa hora. Vem restaurar os sonhos perdidos, os projetos, Senhor, que foram enterrados pelo decorrer do tempo, pelo passar do tempo. Pessoas, ó Deus, que têm promessas do Senhor e desacreditaram, Senhor, no decorrer do tempo daquilo que o Senhor prometeu. Vem restaurar nessa noite, Senhor. Vem colocar de pé nessa noite, Senhor, aqueles que estão caídos, aqueles que estão à beira do caminho. Porque o Senhor não nos chamou para estarmos à beira do caminho, mas o Senhor nos chamou para estarmos no caminho. E aqueles que estão fora do caminho, traga de volta nessa noite, Senhor. Traga, Senhor, o primeiro amor, a essência do verdadeiro evangelho, meu Pai. Implantar nos nossos corações, que todos os sofismas, que toda mentira, todo engano caia por terra nessa noite, em nome de Jesus. E não importa o que essa pessoa ouviu de outras pessoas, que a fizeram desanimar e desacreditar das promessas do Senhor sobre as suas vidas. Que nessa noite o Teu Espírito venha soprar sobre estes ouvidos, meu Pai, reacendendo aquela chama do primeiro amor novamente, e trazendo de volta a fé, a esperança, os sonhos, os projetos, os planos e os propósitos do Senhor sobre a vida dela nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Depois de tudo que aconteceu no domingo aqui, e na segunda-feira o Fernando me ligou pedindo para que eu estivesse ministrando. Eu confesso aos irmãos que eu fiquei muito apreensivo, muito ansioso, e pensando, meu Deus, o que eu vou falar? O Senhor usou a vida do evangelista Moisés Cruz. Não vou falar só Moisés não, que vai que ele fica bravo. Vou falar o nome artístico dele, gospel. O Moisés Cruz, evangelista Moisés Cruz. Depois de tudo que o Senhor fez através da vida dele aqui, na ministração da palavra, eu fiquei muito ansioso, muito preocupado com o que eu iria falar e com o que Deus ia fazer e derramar sobre as nossas vidas nessa noite. O Fernando me ligou na segunda. Na terça-feira eu passei o dia inteiro preocupado, pensativo, quieto. E no finalzinho da tarde, no início da noite ali em casa, eu nos meus afazeres ali em casa, e pensando e falando com Deus, Senhor, o que eu vou falar? O que o Senhor vai fazer quinta-feira, depois de que o Senhor fez domingo? Tem mais alguma coisa para o Senhor fazer e derramar? E eu ouvi nitidamente o Espírito Santo dizendo a mim: remova as cinzas. Aí eu, o que, Pai? E Ele disse novamente: remova as cinzas. E eu, como assim remova as cinzas? E Ele me disse: a glória que eu derramei no domingo não serve para segunda. A glória que eu derramar na segunda não serve para terça. A glória que eu derramar na terça não serve para quarta. A glória que eu derramar na quarta não serve para quinta. A glória que eu derramar na quinta não serve para sexta. A glória que eu derramar na sexta não serve para o sábado. A glória que eu derramar no sábado não serve para o domingo. Aí eu, por que, Deus? E Ele me disse: porque eu não sou um Deus de fórmulas. Ele disse exatamente assim para mim: eu não sou um Deus de fórmulas. Eu sou um Deus que cria.
O que eu quero te dizer nessa noite é que o nosso Deus, Ele não precisa da cópia de um alguém que já existe. O nosso Deus, Ele colocou a nossa digital e nós somos únicos, com mais de 7 bilhões, se eu não me engano, de pessoas no mundo. A nossa digital, ela não é parecida com a mais de ninguém. E o que o Senhor tem para mim, não é a mesma coisa que Ele tem para você. A mesma glória que Ele tem para derramar na minha vida, não é a mesma glória que Ele tem para derramar na sua vida. Nós somos únicos. Então eu quero te dizer nessa noite, remova as cinzas. Não viva de passado. Muitas das vezes nós que somos cristãos mais antigos, a gente tem aquele costume de viver e de dizer: os cultos passados, como que era a igreja antigamente. Mas eu quero te dizer nessa noite que o Senhor, Ele não vai repetir o que Ele fez no passado. Ele tem novidade para a sua vida, Ele tem novidade para a minha vida, e Ele tem novidade para derramar aqui nessa noite. É uma glória nova que Ele tem para derramar sobre nós nessa noite. Remova as cinzas do altar nessa noite. Remova as cinzas do pecado, remova as cinzas do seu passado, remova as cinzas da mentira, remova as cinzas da calúnia, remova as cinzas da fofoca, remova as cinzas do pecado, remova as cinzas da falsidade, do engano, do sofisma. Remova nessa noite e deixa o Senhor derramar algo novo no altar da sua vida nessa noite, para que Ele derrame da sua glória, para que venha do novo de Deus sobre a sua vida nessa noite. É preciso que você remova toda a cinza. É preciso que o altar esteja de pé, íntegro, completo, por inteiro, e principalmente limpo, santo, para que a glória dEle venha, para que a glória dEle seja derramada. Hoje nessa noite você está tendo essa oportunidade de fazer uma limpeza no seu altar, no altar do seu coração, e permitir que o Senhor venha derramar da sua glória e do seu poder, da sua novidade sobre a sua vida. Talvez por muito tempo você tenha vivido de uma tal forma, de uma tal maneira, que você não sente mais a presença de Deus, que você não sente mais a glória de Deus. Aí você vem me dizer: Fabrício, mas nós não estamos cultuando mais no templo, nós não podemos mais ir à igreja. E quem falou para você que você precisa estar aqui para que Ele te visite? Quem falou para você que você precisa estar aqui para que Ele derrame algo novo sobre a sua vida? Quem falou para você que você precisa estar aqui para que Ele possa fazer tudo diferente na sua vida? Você é a igreja. O altar está em você. E é você que precisa se levantar nessa noite, consertar o seu altar na presença do Senhor, se humilhar, se prostrar, porque se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, e derramarei da minha glória, do meu poder. Você está entendendo? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, precisa eu e você ter uma iniciativa nessa noite, se levantar nessa noite, e ao mesmo tempo nos dobrarmos, nos curvarmos, nos arrependermos dos nossos pecados, nos arrependermos de tudo aquilo que nos afastou de Deus. Talvez por alguém que te magoou na igreja, talvez por alguém que disse palavras que te feriram, e você se afastou do Senhor. Mas eu quero te dizer nessa noite o que é mais importante: o que Deus diz a seu respeito, o que as pessoas falaram sobre você. Talvez você nem ouviu diretamente de pessoas, foram boatos que você ouviu ao seu respeito, e te fizeram se afastar do Senhor, e permitiram que o seu altar ficasse empoeirado, que o seu altar com o passar do tempo viesse a ficar sujo. Mas nesta noite,
você pode limpar ele. Como, Fabrício? Pelo sangue de Jesus. O sacrifício vivo, o Cordeiro Santo de Deus, sem mácula, sem pecado, que morreu na cruz, que verteu o seu sangue carmesim, o seu sangue purificador, que foi derramado naquela cruz. Este sangue é que purifica, é que limpa o altar do seu coração nessa noite, é que tira toda rejeição, todo engano, toda mentira que proferiram ao seu respeito e você acreditou. É este sangue, o sangue de Jesus. E através do sangue de Jesus você pode ter acesso livre à presença de Deus. Então se volte ao Senhor nessa noite, purifique, limpe o seu altar nessa noite, para que a glória dele seja derramada, para que a presença dele seja manifesta sobre a sua vida nessa noite. É necessário que você tome uma iniciativa, é necessário que você abra a porta para que ele entre nessa noite. Ele está à porta batendo. Você pode abrir, ou você pode rejeitar ao chamado do Senhor. Qual é a sua escolha? Independente de onde você esteja, talvez perdido, talvez se sentindo um verdadeiro fracasso, mas Ele te alcança com mão forte nessa noite. Ele te alcança com braço forte nessa noite. Volte para o Senhor, purifique o altar da adoração, para que Ele se manifeste como nunca antes. Tem algo novo de Deus para a sua vida, tem algo novo de Deus para a sua casa. Não deixe essa oportunidade nessa noite passar, mas se agarre a ela. Volte ao Senhor, volte a Cristo. Aleluias, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia. Nós vamos ler 2 textos da Bíblia Sagrada. O primeiro está em Levítico capítulo 6, versículo 10. Levítico capítulo 6, versículo 10. Eu quero ser melhor, renova-me, Senhor, diga, renova-me, renova o meu altar, Senhor, nessa noite. Venha curar as minhas feridas, eu quero ser melhor, renova-me, Senhor. Renova no Senhor. Quantos corações feridos, ó Deus. Quantas pessoas chorando neste momento no seu lar, meu Pai. Quantas pessoas nesta hora se arrependendo, ó Deus, dos seus maus caminhos e pedindo por um renovo nessa noite. Traz, Senhor, renovo. Traz, Senhor, renovo. Visita esse meu irmão, essa minha irmã nessa hora. O Senhor me mostra corações sangrando, corações feridos, partidos. Ele está restaurando nessa noite sonhos, projetos, promessas. Aquilo na qual você acreditava que não era mais capaz de se realizar e de acontecer na sua vida. Ele está dizendo para você nessa noite: ainda está de pé, ainda está de pé, ainda está de pé. Tem renovo na casa nessa noite,
Tem renovo na casa nessa noite. Aleluias. Levítico 6:10. E depois também já deixe a sua Bíblia aberta no livro de 1 Reis, capítulo 18, a partir do verso 30. 1 Reis, capítulo 18, a partir do verso 30. Nos diz assim, 1 Levítico, capítulo 6, versículo 10. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo. Retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Eu vou ler novamente a parte B do versículo. Retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Agora 1 Reis, capítulo 18, a partir do verso 30 ao 38. Diz assim: Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se, e Elias reparou o altar do Senhor. Repetindo novamente: e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhe disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse, e eles o fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou, e eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que sou o Teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Aleluias, glória a Jesus. Esse texto é um texto muito conhecido de todos nós. Elias é um dos profetas mais conhecidos de todo o Antigo Testamento. Elias, é interessante que Elias ele aparece para nós na Bíblia Sagrada e no cenário em Israel, num tempo de apostasia do povo de Israel, num tempo de idolatria do povo de Israel, num tempo de sofismas entre o povo de Israel. Eles viviam meias verdades, adorava a Deus e adorava outros deuses. Ou seja, o povo de Deus estava completamente perdidos. O povo de Deus estavam completamente cegos. E Elias ele aparece para nós nesse cenário. No livro de 1 Reis, a partir do capítulo 17, ele aparece. E é interessante que Elias ele aparece sem nenhuma genealogia. A Bíblia não nos relata, não nos conta a genealogia de Elias. E Elias é um dos poucos profetas a qual nós não sabemos quem foram seus pais, quem foram seus irmãos, de onde ele veio. Nós só sabemos que ele era da tribo de Gileade. E o que é interessante é que Deus mesmo assim chama Elias
e levanta Elias como profeta em Israel. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Não importa para Deus a sua descendência. Não importa se você veio de uma família rica, de uma família poderosa, de uma família de nome. Mas se o Senhor fez uma promessa na sua vida, se o Senhor Ele te chamou, se o Senhor liberou uma palavra sobre a sua vida, não importa a sua descendência, não importa, mas se Ele te chamou, Ele é fiel para cumprir na sua vida, e Ele garante, e Ele se responsabiliza pelo teu chamado, pelo cumprimento das promessas sobre a sua vida. Elias, ele aparece num cenário de apostasia de Israel, sem nos apresentar a sua descendência, sem nos apresentar as suas raízes. Mas Elias, ele foi chamado pelo Senhor, e Elias inicia o seu ministério. De repente, assim, ele aparece para nós no capítulo 17 do livro de 1 Reis. E ele já aparece sobre Israel trazendo uma sentença. Ele aparece a Israel anunciando ao rei Acabe que não haveria chuva até que ele liberasse novamente uma palavra. E Elias, o profeta do Senhor, diante dessa palavra, ele foge de Acabe. E Elias, ele foge de Acabe após liberar essa palavra que não iria mais chover sobre Israel até segundo a sua ordem. E é interessante que no versículo 17, depois que Elias prediz essa grande seca e foge, sabe para onde o Senhor leva Elias? O Senhor leva Elias para Sarepta. Sarepta era uma cidade em Israel. Só que Sarepta era uma cidade que era governada, que era comandada por Jezabel. E Jezabel, para quem não sabe, era a esposa de Acabe, uma rainha completamente idólatra, uma rainha completamente fora dos caminhos do Senhor, uma rainha completamente autoritária, cheia de si, cheia de ego, que não permitia desaforo, levar desaforo para casa, que não permitia falarem contra os seus deuses, os principais deuses, Baal e Azera. Todos que falassem contra os seus deuses automaticamente estavam condenados, sentenciados à morte. E olha que interessante, o Senhor leva Elias para esta cidade que era comandada, que era governada por Jezabel. E lá nessa cidade, no versículo 16 do capítulo 17, no capítulo 17, a partir do versículo 7, que Elias parte para Sarepta, ele se encontra com uma viúva. E já naquele tempo de seca, depois que Elias liberou aquela palavra, já havia muita seca em Israel. Ele tem um encontro com a viúva nessa cidade. E quando ele se encontra com essa viúva, sabe o que ele fala para a viúva? Arruma para mim um pouco de água. E a Bíblia não diz que aquela viúva questionou. Estava num tempo de seca, e mesmo assim aquela viúva, ela foi e trouxe água para o profeta do Senhor. Olha a fé daquela mulher, olha o temor daquela mulher. Ela tinha apenas um filho, e talvez o pouco de água que ela tinha, ela estava reservando para ela e para o seu filho. Será que você seria capaz, você que tem filhos, você que é pai, você que é mãe, seria capaz de num tempo de seca, com aquela
pouca reserva de água, alguém bater aí no seu portão pedindo água, será que você seria capaz de oferecer água a essa pessoa? Aquela viúva, ela fez isso. Naquele tempo de seca, quando o profeta se achega a ela e pede um pouco de água, ela não questiona, ela simplesmente vai e pega e oferece, e dá da água que ela estava guardando para si e para o seu filho, ao profeta do Senhor. Só que aí depois disso o negócio fica mais estreito. Aí o profeta fala assim para a viúva: agora prepara um bolo para mim. Aí a viúva já perdeu um pouco da fé dela. Aí a viúva questiona: mas meu senhor, eu estou apanhando esses gravetos, o que há em casa é só um pouco de azeite, um pouco de farinha, e eu vou preparar esse pouco de azeite. Eu vou preparar esse pouco de azeite que eu tenho com esse pouco de farinha. Eu vou preparar um bolo que será a última refeição para mim e para o meu filho, para depois nós morrermos, nós aguardarmos pela morte. Mas o profeta diz: prepara um bolo para mim, que eu coma primeiro, e depois você com o seu filho. E assim aquela viúva fez. Ela pegou aquele pouco de farinha que tinha, aquele pouco de azeite que ela tinha, preparou o bolo, e antes dela oferecer para o seu filho, para o seu único filho, ela oferece para o profeta. E aí o profeta libera uma palavra sobre a casa dela: não vai faltar o azeite na botija, nem a farinha na panela. Eu não sei qual a situação que você está enfrentando na sua casa. Tem mais, Deus tem mais, Deus tem mais. Não vai faltar o azeite na botija, não vai faltar a farinha na panela. Deus tem mais, Deus tem mais, Deus tem mais, Deus tem mais. Ele multiplica o pão, Ele multiplica a unção, Ele multiplica, Ele é o Deus da multiplicação. Você não vai ser despedido com fome nessa noite, você não vai ser despedido nessa noite com sede. Até esse culto acabar nessa noite, Ele vai te saciar. Oh, Ele vai derramar fogo no seu altar, fogo no altar do seu coração. Você que não queimava mais pela presença de Deus, vai voltar a queimar. Você que não sentia mais a presença de Deus, vai voltar a sentir. Você que estava longe vai voltar. Você que estava caído vai se levantar. Deus tem mais. Mais, 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 mais. Derrama mais, 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 mais. Ore calabaçou de candarabalabaçai. Reacende, Senhor, a chama nos corações. Traz de volta, Deus, traz de volta o primeiro amor. Aquilo que estava morto, ressuscita, ressuscita. O vale de ossos secos volta a viver. Venha nervo, venha músculo, venha carne, venha pele. Oh! O vale de ossos secos volte a viver, volte a viver, volte a viver, volte a viver. Você que perdeu o sentido pela vida, você que estava pensando em tirar a sua vida, ao espírito de suicídio indo embora nesta hora. Olha a depressão indo embora nessa hora. Você se abriu para algumas pessoas e elas não acreditavam.
Elas diziam: mas ele tem tudo, ela tem tudo, como que ela pode estar em depressão? Como que ela pode murmurar ou reclamar da vida? Mas dentro de você, você não tinha mais sentido viver. Os seus afazeres se tornaram algo rotineiro. Sabe por quê? Porque faltava a presença dele, faltava a glória dele, faltava a unção dele, faltava o fogo dele. E o fogo dele vai queimar aí onde você estiver. O fogo dele vai queimar aí onde você estiver. A chama vai reacender, a chama vai reacender. Você vai se levantar, você vai voltar a sentir gosto pela vida, você vai voltar a sentir gosto por viver. Você que não tinha mais razão, mais sentido para viver. O espírito de suicídio está indo embora nessa hora. Seus olhos vão voltar a brilhar, seu coração vai voltar a bater forte. As pessoas vão dizer: mas ele ou ela está diferente. É a glória, é a presença, é o altar que foi limpo, que foi purificado, que foi santificado. E a presença dele veio com fogo, com glória, com poder, com unção. Ei! Aleluia! Oh querido, se o altar não estiver limpo, se o altar não for um altar puro, não tem como ele vir, não tem como ele se manifestar. É preciso que eu e você nessa noite venhamos nos derramar verdadeiramente. Não viver só um momento, mas viver por inteiro na presença do Senhor. Não viver mais os nossos ideais, mas viver a vontade e o querer dele para as nossas vidas. Os nossos sonhos se tornam tão pequenos, os nossos projetos se tornam tão pequenos diante dos sonhos, dos projetos de Deus para as nossas vidas. Que nessa noite você venha viver esses sonhos, esses projetos. Que o seu altar nessa noite venha ser levantado. O altar que estava em ruínas nessa noite, que possa ser restaurado. O altar que estava em pedaços nessa noite, que possa ser restaurado, reconstruído. Quando isso acontecer, você vai sentir o que você nunca sentiu antes. Você vai viver o que você nunca viveu antes. Ele já está entrando e ele já está multiplicando o azeite na botija e a farinha na panela. Porque você está preocupado com o dia de amanhã, com o que vai vestir, com o que vai calçar, com o que vai comer. Se aquele que cuida dos passarinhos, se aquele que reveste as montanhas, oh meu querido, ele cuida de mim, ele cuida de você. As misericórdias dele se renovam a cada manhã. E enquanto as misericórdias dele estão se renovando sobre as nossas vidas a cada manhã, ele está providenciando tudo para o nosso dia. O que nós vamos comer, o que nós vamos beber, o que nós vamos vestir. A palavra do Senhor diz, o salmista diz: eu nunca vi um justo a mendigar o pão. Você não vai precisar pedir para o vizinho da direita, da esquerda. Você não vai precisar pedir para os seus parentes, porque Ele está cuidando, está multiplicando, Ele está agindo, está trabalhando, os céus estão movendo, Deus está fazendo, está acontecendo nesta hora o sobrenatural. Você não vai precisar pedir para vizinho não, nem para parente, que depois pelas suas costas fica falando.
Mas ele ou ela não é crente, ele ou ela não é servo de Deus, e agora vem pedir para mim. Ele está cuidando, Ele está cuidando, Ele está cuidando. O que você tem aí, ofereça ao Senhor. Mas você pode me dizer: Fabrício, é pouco que eu tenho, é muito pouco que eu tenho. Mas do pouco Ele vai fazer muito. Aí ao invés de você pedir para os vizinhos, sabe o que você vai fazer? Ô vizinho, ô vizinha, toma aqui um pouco que lá em casa tem demais. É desse jeito que você vai fazer. Você não vai ser envergonhado, porque Ele está cuidando de tudo. Mas restaura o altar nessa noite. Restaura o altar nessa noite. Restaura o altar nessa noite. A mágoa, o rancor, palavras que foram ditas a você que você não consegue esquecer, que você não consegue liberar perdão. Seu altar está sujo, seu altar está em pedaços. Libera perdão. Enquanto eu vou cantando aqui, renova-me. Chama essa pessoa aí que você não consegue perdoar, desbloqueia ela no WhatsApp. É isso aí mesmo, é com você mesmo que Deus está falando. Desbloqueia ela no WhatsApp. Chama ela aí e diz: eu te perdoo, em nome de Jesus. Eu te perdoo, em nome de Jesus. Libera perdão, porque o fogo vai descer no altar da sua vida nessa noite. Deixa Deus se manifestar sobre a sua vida de uma forma sobrenatural, de uma forma que Ele nunca se manifestou antes. Vamos pedir por renovo. Enquanto isso, vai desbloqueando essa pessoa aí no WhatsApp. Ou melhor, vai ligando para ela. Não sei se é a Lara, mas tem alguém ali atrás das câmeras rachando de rir. Acho que está precisando liberar perdão. Aleluia. Libera perdão. Coloque sua mão no seu coração. Vamos cantar Renova-me, Senhor, mais uma vez. Peça renovo do céu sobre a sua vida nessa noite. Aleluia. Aleluia, Miriam, deixa Deus usar ela. Renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor. Diga comigo: renova-me, Senhor. Venha, Deus, venha curar. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor. Renova, Senhor, os corações. Renova altares, ó Deus, que estão em pedaços, que estão em ruínas nessa noite. Renova, Senhor. Renova, Senhor. Renova, Deus. Renova, Senhor. Queremos sentir novamente como outrora sentíamos a Tua presença. Nós queremos sentir de novo. Aleluia, Jesus. Aleluia. As horas já se avançam. No versículo 18 do
capítulo 17 de 1 Reis, Elias ele se encontra com Obadias, que era servo do rei Acabe. E Obadias então marcam com um encontro entre Elias e o rei Acabe. E aí nós entramos no capítulo 18 de 1 Reis, a partir do capítulo 36, do versículo 36. Onde Elias pede para Acabe convocar os profetas de Baal, os profetas de Azera, e subir no altar, e subir no Monte Carmelo. Elias lança um desafio, e Elias diz a Acabe: aquele que responder com fogo no altar, este será o verdadeiro Deus de Israel. Eu posso ver todos aqueles profetas de Baal se reunindo, 450 profetas, subindo o Monte Carmelo, juntamente com o povo de Israel. E o povo de Israel vivendo uma completa apostasia, vivendo em completa idolatria. Eu acredito que o povo de Israel, que era o povo de Deus, estava acreditando naquele momento mais nos profetas de Baal do que no próprio Deus. E ali no Monte Carmelo, diante daquele altar, os profetas de Baal colocam a lenha, colocam o novilho partido em pedaços, em 4 pedaços. E pela manhã, logo pela manhã, eles começam os seus rituais, a clamar pelo Deus Baal, começam a invocar, começam a gritar, e nada acontecia. E por volta do meio-dia, Elias começa a questionar eles, Elias começa a caçoar deles, Elias começa a tirar sarro da cara deles, no dito popular. Eu posso ver Elias dizendo: cadê o Deus de vocês? Será que ele está dormindo? Será que o Deus de vocês está ocupado, que ele não possa vos responder? Será que o Deus de vocês está em outros afazeres, que eles não possam atender a vocês nesse momento? E aí pela tarde, os profetas de Baal, eles começam a se cortar, eles começam a se autoflagelar, e nada acontecia. Nada acontecia. Eu começo a imaginar a preocupação daqueles profetas, daqueles 450 profetas, quando eles estavam se cortando, se autoflagelando, e nada estava acontecendo. E o prazo para que o Deus deles respondesse estava terminando. Eu imagino que eles estavam pulando ali naquele altar, fazendo danças, coisas terríveis, que é até difícil para nós de imaginar. Só que aí chega a hora de Elias, o profeta de Deus. A primeira coisa que Elias faz é reconstruir o altar, porque a palavra vem nos dizer que o altar estava em ruínas. Outros textos dizem que o altar estava quebrado. Não tem como a glória dele descer, não tem como o fogo do céu descer, não tem como a presença dele ser manifesta, se o altar estiver em ruínas, se
se o altar estiver quebrado. Nessa noite você pode construir, você pode fazer uma reforma no seu altar. Muitas pessoas estão tentando fazer uma reforma na Bíblia. O mundo está tentando fazer uma reforma na Bíblia, na palavra de Deus. Não é a Bíblia, não é a palavra de Deus que precisa de uma reforma ou de ser atualizada. É o nosso altar que precisa de uma reforma. É o nosso altar que precisa ser reconstruído, para que Ele venha novamente e se manifeste. Muitas das vezes nós nos apegamos ao entretenimento, às luzes, à boa música, ao som agradável aos nossos ouvidos. O Senhor não precisa de entretenimento, Ele não precisa de luzes, Ele não precisa de música, Ele não precisa de nada disso. Ele só precisa de um coração quebrantado, porque a palavra diz que o coração quebrantado e humilde Ele não rejeita. Reconstrua o seu altar nessa noite. E Elias assim o fez. Ele reconstruiu aquele altar. Só que Elias, ele foi um profeta muito ousado, que eu acredito que eu e você talvez nem teríamos essa ousadia. Além de ele reconstruir novamente o altar, pedir para reconstruir novamente o altar, ele pede para que se coloque a lenha sobre o altar e coloque o novilho sobre o altar. E depois ele ainda diz para jogar água no altar. E eu pergunto a você: o fogo se acende com água? E ele pede para que aquele povo repetisse isso 3 vezes. Jogasse água sobre o altar. E ainda fez uma vala em volta de todo o altar. E jogasse água ali também. Seria impossível um fogo pegar naquele altar. E sabe o que eu aprendo com isso? Que não importa a situação, não importa como esteja, se o altar está reconstruído, se o altar está de pé, Ele se manifesta, Ele se manifesta, Ele vem. E Elias então ele clama e ora a Deus. Elias ele faz uma oração curta, uma oração sucinta. Ele diz assim, Elias: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que sou o Teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que Tu és o Senhor, e és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. Elias orou simplesmente assim. Esta foi a oração de Elias. E a palavra nos diz assim: então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Sabe o que aconteceu quando o povo viu isso? Todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Que o Senhor nessa noite na sua vida possa vir com fogo. Que o Senhor nessa noite sobre a sua vida possa vir com labareda. Que você venha queimar nessa noite. Que a chama venha se acender novamente nessa noite dentro de você. Ele quer se revelar como Ele se revelou àquele povo, como o Deus de Israel. Ele quer se revelar nessa noite a você como seu Deus.
Vamos clamar e pedir ao Senhor: vem, Senhor, vem como labareda, vem como fogo, vem queimar o altar nessa noite, Senhor, nos corações. Vem fazer tudo novo, Deus, para a tua glória e para o teu louvor. Aleluia, Jesus. Ora vem, Senhor Jesus, ora vem, ora vem, oh. Que cai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Enviarei o Consolador, e quando vier Ele dará graça e temor. Uns resistiram, voltaram pra casa, mas 120 ali ficaram. Quando de repente ouviu-se um som, e dos quatro cantos o vento soprou. Peça a Ele onde você estiver. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Uns desistiram, voltaram pra casa, mas 120 ali ficaram. Quando de repente ouviu-se um som, e dos quatro cantos o vento soprou. Peça pra Ele vir. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem sopra o teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor, aqui estamos, Senhor. Vem com teu fogo, reacende a chama. Sopra o teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor, aqui estamos, Senhor. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de Aleluia. Segura o nós. povo aí. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar, fazer pelas pessoas que estão pedindo oração nessa noite. Aleluia, Jesus. Vem, Senhor, com teu fogo, Deus. Vem, Senhor, queimar no altar dos nossos corações nessa noite. Responda, Senhor. Responda com o fogo do céu nessa noite. Aleluia. Vamos orar pela irmã Gilmara Viana e família, pela Vanessa e pela Sueli Oliveira e família. Aí onde você está, você que está voltando aos caminhos do Senhor nessa noite, você que está reconstruindo o seu altar nessa noite, você que está fazendo um concerto com Deus nessa noite, coloque a sua mão no seu coração e vamos juntos fazer essa oração. E logo após pedirmos para o Senhor: vem, Senhor, com fogo, vem, Senhor, como labareda sobre as nossas vidas nessa noite. Querido e amado Deus, mais uma vez nos colocamos na tua presença nessa noite, Senhor. Vem responder, meu Pai, com fogo. Vem responder, Senhor, com glória. Pai, cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão em concordância com esta oração nessa noite, meu Pai, que eles sejam tocados, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Aqueles que estavam longe, meu Pai, estão retornando a Ti nessa noite.
estão reconstruindo o altar nessa noite da adoração. Meu Pai, vem visitar, Senhor, vem tocar. Pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo, que sejam batizadas nesta noite, nessa hora, onde elas estiverem. Oh Senhor Jesus, que elas venham falar em novas línguas. Aqueles, meu Pai, que há muito tempo não falavam mais em línguas estranhas, nas línguas espirituais, que eles voltem a falar nessa noite. Oh Senhor Jesus, vem tocar, vem curar, meu Pai, corações nessa noite. Vem restaurar, Senhor. Vem liberar cura. Vem liberar cura. Vem liberar cura. Vem liberar cura. Onde houver um enfermo, onde houver, Senhor, uma pessoa acamada, doente, que o Senhor venha liberar a tua unção de cura. A tua unção de cura. Que a glória, que a presença do Senhor venha invadir este leito de hospital, esta casa, este quarto. Que essa pessoa seja tocada pelo fogo, pela glória, pela glória, pela glória, pela glória. E venha se levantar dessa cama, venha se colocar de pé, venha se colocar de pé, venha se colocar de pé, Senhor, nesta hora. Espírito de depressão, espírito de suicídio, que caia por terra toda a opressão, que caia por terra toda a opressão, que caia por terra todo sofisma, que caia por terra toda mentira do inferno, meu Pai. Toda aquela palavra que foi lançada sobre a mente, sobre o coração dessa pessoa, e ela tomou para si como verdade, meu Pai, que caia por terra em nome de Jesus. Que os altares sejam reconstruídos nessa noite, e que o Senhor venha manifestar com glória, com poder, com autoridade, com unção. Vem, 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 vem. Oh, vem, ora vem, ora vem, ora vem. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.